Olá, bom dia a todos. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos para louvarmos e engrandecermos o nosso Deus, para aprendermos a sua santa palavra, né? Graças ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá, mesmo em meio a essa pandemia, esses lockdowns e tudo, mas Deus tem nos abençoado, né, com a tecnologia, e mesmo à distância nós podemos ainda estar reunidos no mesmo Espírito, aprendendo da palavra do Senhor. Então, infelizmente não podemos realizar os cultos, né? Não estamos podendo realizar os cultos presencialmente, mas vamos desfrutar da palavra de Deus mesmo à distância, né? Graças ao Senhor por isso. A Bíblia diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então temos que dar graças a Deus por tudo. Nós já temos aprendido na igreja que essa pandemia tem servido de aprendizado, né? Algumas pessoas têm buscado mais a Deus e isso tem se transformado em bênçãos na vida de algumas pessoas que têm se quebrantado, têm reconhecido a sua insignificância e têm reconhecido o poder e a grandeza de Deus nas coisas. Então temos que agradecer a Deus por tudo e vamos viver enquanto o Senhor nos der vida nessa terra. E vamos aproveitar a vida que Ele nos dá para louvarmos a Ele, engrandecermos o nome dEle enquanto estivermos aqui. Amém? Vamos orar, meus irmãos, e depois vamos dar início à mensagem da palavra de Deus. Nós não vamos ter o tempo de cântico aqui nessa escola bíblica dominical. Vamos diretamente para a meditação na palavra do Senhor. E aí eu vou compartilhar com os irmãos lá pelo WhatsApp, né, alguns cânticos por lá, tá bom? Vamos orar e depois daremos início à meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te damos graças ao Pai por todos os benefícios do Senhor para conosco, pela Tua graça no Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, mesmo em meio a tanto terror que tem se espalhado pelo mundo por causa dessa pandemia, mas o Senhor tem nos proporcionado a oportunidade de poder Te adorar, de poder aprender da Tua palavra e podermos, ó Pai, ter comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros e assim desfrutar das Tuas bênçãos. Nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre essa escola bíblica, que possa servir de edificação para todos nós, possamos, além de aprender, colocar em prática nossas vidas para a glória do Senhor, pois oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos meditar hoje, né, dando continuidade no estudo do domingo passado sobre a ética cristã, né, e estamos estudando um tópico bem interessante que tem por título Vivendo Acima da Média, né? Nós temos aprendido que o crente ele tem que viver acima da média, acima do que o mundo tem vivido. Podemos dizer assim, acima do que o mundo tem vivido para Deus. Existem muitas pessoas aí piedosas, que se dizem bondosas e tudo, mas o crente ele tem que viver acima da média, acima do que o mundo atribui como que é servir a Deus. Nós temos aprendido também na igreja que nós temos que servir a Deus da maneira que Ele quer ser servido. Nós não devemos servir a Deus como queremos servir. Vou servir a Deus do meu jeito. Não é assim que o crente deve enxergar o serviço ao Senhor. O serviço ao Senhor deve ser de acordo com o que Ele quer ser servido. Tem que ser como Ele quer ser servido. Mas eu não posso servir a Deus do meu jeito, não? Se o seu jeito estiver contrário à palavra de Deus, não pode. Mas Deus não vai aceitar, não? Vai não. Você pode até tentar servir a Deus do seu jeito, só que Deus não vai receber esse serviço, certo? Essa é a diferença. Vou servir do meu jeito e pronto. Bom, você vai prestar conta com Deus, porque Deus ele tem a maneira de ser servido. Ele estabeleceu na sua palavra como Ele quer ser servido. E aí nós temos aprendido, ao longo desses estudos da ética cristã, comportamentos, deveres que o crente deve cumprir. Ética está relacionado a esse sentido, né? Já tem ensinado na igreja, que está relacionado ao dever. A ética é o dever que nós temos.
Então, se fala de ética cristã, é o nosso dever como cristão. Qual é o nosso dever como cristão diante de Deus? Então, esse é o intuito de estudarmos sobre esses temas, certo? E esse tema especificamente da ética cristã. Então, vamos ficar bem atentos para entendermos um pouco mais sobre essa ideia. E nós vamos meditar. Romanos capítulo 12 tem sido o nosso texto base para esse tema. Romanos 12, versículo 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Hoje nós vamos nos deter mais na questão da oração, né? Na oração perseverantes. Então aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos que estavam lá na igreja em Roma, e ele está ensinando aqui alguns princípios bíblicos da ética cristã, como devemos viver nossos deveres como cristão. E ele diz, na oração perseverantes, temos que perseverar na oração. Irmão, alguém pode pensar, né? Irmão, mas tá muito tempo que eu oro por isso e não consegui alcançar ainda essa graça. Certo? Mas nós temos que perseverar. Por quê? Porque o que você está pedindo, que não alcançou ainda, pode estar em uma das 3 respostas de Deus. Deus ele pode responder as orações de 3 formas, né? Tenho ensinado já. Como é que Deus pode responder? Sim, não ou espere. Então Deus pode estar dizendo sim. Irmão, mas está demorando. Então ele pode estar dizendo espere. Ou então ele pode ter dito um não e você não entendeu ainda. Certo? Então tem que ter cuidado e pedir a Deus sabedoria também. Quando nós oramos a Deus, nós temos que pedir sabedoria a Ele para entender a resposta. Porque Deus pode ter dado um não já e a gente ainda está querendo que Ele responda alguma coisa. Mas Ele já disse não. Então temos que pedir a Deus sabedoria. Não é só orar. Temos que orar, mas pedir a Deus sabedoria para entender a resposta dele. Porque aí, às vezes a gente pode estar se frustrando à toa. Deus já disse não e eu não entendi. Então tenho que pedir a Deus sabedoria para isso também. Certo? Então temos que ser perseverantes na oração. Eu vou só repetir, que eu já tenho falado isso também na igreja, que é bom sempre a gente estar recapitulando o que Deus tem nos ensinado, para ficar bem firme aí na nossa mente, bem claro na nossa mente. A oração, né, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus e Deus está nos ouvindo, certo? Quando nós lemos a Bíblia, é Deus que está falando conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então nós temos que ser perseverantes em falar com Deus. Na oração, perseverantes. Então quando você ora, quando nós oramos, nós temos que ser perseverantes nisso, em querer realmente estar falando com Deus. E quando nós falamos com Deus, meus queridos, nós não podemos estar mandando em Deus. Senhor, eu ordeno que isso seja feito na minha vida, eu estou precisando muito disso, eu quero muito isso, eu ordeno a minha bênção. Não é assim. Deus não é o nosso capacho, não é o nosso empregado. Deus ele é o Todo-Poderoso, soberano dos reis da terra. Nós devemos a Deus, nós devemos tributar louvores a Deus. Nós é que devemos nos humilhar aos pés do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. E nós, quem somos? Então nós é que precisamos dele. Então temos que ser perseverantes, temos que ser humildes, temos que nos humilhar aos pés do Senhor. Senhor, se for da tua vontade, me concede essa graça. Se não for, Senhor, me dá sabedoria para entender que isso não é o melhor para mim. Certo? Eu costumo falar assim, uma das vantagens, né? Não é a única, mas uma das vantagens de servir a Deus é porque você pode descansar. Pode descansar. Em que sentido? Você confiar no Senhor. Você coloca diante do Senhor as suas ansiedades, seus desejos, as suas orações, e você pode confiar nele. Que ele a seu tempo vai dar uma resposta, e a resposta que ele der é o melhor para nós. E aí podemos descansar. A Bíblia diz, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andais ansiosos de coisa alguma. Coloca diante do Senhor. Então nós não podemos andar ansiosos, não devemos andar ansiosos. Nós, como filhos de Deus, que já cremos no Senhor Jesus Cristo, não podemos andar ansiosos das coisas desse mundo. Mas eu não sei o que, amanhã o que é que eu vou fazer? Descansa em Deus. Você creu no Senhor Jesus?
Se você já creu no Senhor Jesus, você tem um Pai todo-poderoso. O seu Pai Celestial é o ser mais poderoso de todo o universo. Todo o universo. E você é só descansar nele. Orou a Deus? Confia. Entrega ao Senhor todos os cuidados, que Ele vai cuidar. Lembra de Jó? Quando Satanás foi lá, né, e pediu, né, a Deus, vamos dizer assim. Estou usando um linguajar mais palpável aqui para a gente entender, né? Ele conversando com Deus, acusando de Jó e tal, não sei o que, dizendo que Deus abençoava, que Jó era fiel a Deus, porque Deus abençoava ele e tal, essas coisas todas. Aí Deus permitiu que Satanás tocasse, né, na vida de Jó, nos bens dele, no que ele tinha, né? Vamos dizer assim. Mas não era para tocar em Jó. Satanás conseguiu tocar em Jó sem autorização de Deus? Recapitula a história de Jó aí. Satanás não pôde ir além do que Deus tinha permitido. Não pôde. Entendeu aí? Eu trago à lembrança essa história para nós percebermos o Deus que nós servimos. Para que você fique atento ao poder que Deus tem. Satanás, que é poderoso, nós não podemos subestimar o poder do inimigo, ele não pôde ir além da permissão de Deus. Deus disse, olha, você pode tocar nos bens dele, mas não toque nele. Então Satanás foi lá, destruiu todos os bens de Jó e matou os 10 filhos de Jó. Tudo num dia só, viu? Foi no mesmo dia. Que a Bíblia diz lá, falava este ainda, os mensageiros estavam trazendo as más notícias, né? Falava este ainda, quando porém chegou outro e disse, né? Aí falava este ainda, quando chegou outro e disse. Então foi tudo no mesmo dia. Satanás, ele destruiu todos os bens de Jó e os 10 filhos num só dia. Mas ele tocou em Jó? Não, né? Tocou na esposa de Jó? Também não. Mas, irmão, Deus não tinha dito que só não era para tocar em Jó? Pois é, mas a esposa é uma só carne com o marido, né? É uma só carne. Então, por isso que Satanás também não tocou na esposa. Certo? Quando Satanás foi de novo, né? Acusar Jó e tal. Disse que era por causa da saúde e tal, essas coisas. Aí Deus disse, pois tá bom, toque na saúde dele. Tô usando um linguajar porque a gente entende aqui. E só que não tira a vida dele, né? Satanás foi lá e feriu a Jó de tumores malignos da planta do pé ao alto da cabeça. Mas ele pôde tirar a vida de Jó? Não pôde, né? Não pôde. Por quê? Porque Satanás ele não pode ir além da permissão de Deus. Se Deus permitiu ir só até ali, ele só vai até ali. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso, o soberano dos reis da terra. Tá entendendo quem é o Deus que nós servimos? Esse é o Deus que nós pregamos, é um Deus todo-poderoso. Ele tem poder sobre toda a potestade, todos os poderes malignos. Ele é o mais poderoso de todos. Então, preste atenção na vantagem de crer em Deus. Você está crendo no ser mais poderoso do universo, que pode fazer o que ele quiser. E não tem nenhum outro ser com mais poder do que ele. Não tem. Certo? Então, isso é maravilhoso, irmãos. E Deus nos dá a oportunidade e o privilégio de podermos orar a Ele em nome de Jesus. Deus sabia que nós, pecadores, não tínhamos como chegar a Ele sozinhos. Aí Deus é tão bom que enviou um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Só há um mediador entre Deus, só um, viu? Só um entre Deus e os homens. Só há um mediador, que é Cristo Jesus, homem. Ou seja, aquele que veio ao mundo morrer por nós na cruz do Calvário. E aí nós podemos orar a Deus, ou seja, falar com Deus. Tá vendo? Por meio de Jesus. Olha a maravilha. E aí nós podemos falar com Deus e aí receber esse conforto que vem do Senhor e descansar. Senhor, o Senhor é um Pai celestial. É o meu Pai celestial em quem eu tenho crido. E eu posso confiar em Ti. Eu posso colocar diante do Senhor as minhas petições, as minhas aflições, as minhas angústias. E saber que o Senhor me ouve por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Não é por causa das minhas obras. Não é por causa da religião ou por causa de qualquer outro ser. É por causa de Cristo. Porque Ele é o nosso mediador. E aí nós podemos descansar. Ficar tranquilos. Irmão, mas está a tribulação. Fica tranquilo. Você não tem Deus como Pai? Se você tem Deus como seu Pai,
Se você entregou a sua vida a Cristo, Deus é o seu Pai. E aí você pode descansar, ficar tranquilo, porque Deus está cuidando de você. Isso é fantástico. Na oração, perseverantes. Temos que ser perseverantes na oração, falar com Deus, nos derramar diante do Senhor, colocar todas as nossas angústias, nosso sofrimento, nossas tribulações diante de Deus, que Ele vai cuidar de nós. Agora temos que ser perseverantes na oração, perseverar em falar com Deus. E também, irmãos, a palavra oração, ele tem aí, é como se fosse uma palavra composta, vamos dizer assim, né? A raiz da palavra, orar, que é a oratória, falar, e ação. Nós temos que falar e agir de acordo com a vontade de Deus, certo? Orar, falar com Deus e agir de acordo com a vontade dele, segundo a vontade dele para as nossas vidas. Então, assim deve funcionar a nossa perseverança na oração. Então, Paulo ele já havia falado sobre sofrimento, paciência e oração também. Em Romanos, vamos para o livro de Romanos aqui, nós já estamos nele, né? Capítulo 8, versículo 18, diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Já parou para pensar? Ó, os sofrimentos do tempo presente, Paulo estava sofrendo perseguições por causa do nome de Cristo, e ele diz, ó, não podem ser comparados, esses sofrimentos que eu estou passando no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, que é a salvação da sua alma. A salvação do cristão, daquele que depositou a fé em Cristo para a salvação de sua alma. Olha, essa glória que há de ser revelada, essa salvação, é muito superior, é muito mais confortante do que os sofrimentos do tempo presente. Nós não podemos focar, né? Vou tentar trazer para uma linguagem mais clara. Nós não podemos focar nos problemas do tempo presente, os sofrimentos do tempo presente, porque eles não são nada à vista da glória a ser revelada em nós, da salvação em Cristo. Então, Paulo está querendo ensinar o quê? Não podemos focar nos sofrimentos. Irmão, mas o crente sofre? Sofre sim. Paulo não era crente e não sofreu. O crente sofre. Esse evangelho, né? Que na verdade não é evangelho, né? O que tem sido ensinado por aí. Pare de sofrer. Venha para a igreja que você vai parar de sofrer. Creia em Jesus que você vai parar de sofrer. Isso é mentira, certo? Isso é mentira. Tá aí, ó. Paulo, um homem fiel a Deus, foi usado grandemente por Deus para evangelizar, né, os gentios. Ele sofreu. E quem somos nós para não sofrer? Entende? Então, mas onde está o diferencial? Na glória a ser revelada em nós, a expectativa da salvação, a esperança da salvação. E aí temos que perseverar na oração. Senhor, eu sei que estou sofrendo, sei que estamos vivendo tempos difíceis, tempo de pandemia, estou aplicando aos nossos dias, né? Mas, Senhor, a glória a ser revelada em nós é muito superior aos sofrimentos do tempo presente, muito superior. E aí nós temos que focar na glória a ser revelada em nós e não nos sofrimentos do tempo presente. Os sofrimentos do tempo presente vão acontecer. Pode ser que aconteça até coisas piores, não sei. Não estou dizendo que vai acontecer, não. Mas e se acontecer? E aí? Vamos desistir da vida? Vamos blasfemar contra Deus? Reclamar com Deus? Não, meus queridos. Não. Quando as coisas pioram no mundo, nós temos que ver a mão de Deus agindo. Em que sentido, irmão? No sentido de que Ele quer nos mostrar cada vez mais que esse mundo não vale a pena. Não vale a pena. Nós temos que focar na glória a ser revelada em nós. Na glória. Na salvação. Temos que estar meditando nisso, na salvação das nossas almas. E não nas coisas do mundo. Então, esse pensamento aqui deve estar em nossas mentes, que é para sermos revigorados a cada vez que oramos ao Senhor, sabendo que Deus é o cuidador, sabendo que Deus é o soberano dos reis da terra, que Ele está no controle de todas as coisas, que nada pode ser feito além das permissões dEle. Lembra de Jó? Lembra da história de Jó? Então temos que lembrar sempre disso, irmãos. Quem é Deus? Nos estudos de domingo à noite nós estamos estudando sobre isso, né? Quem é Deus? Estamos aprendendo mais sobre a pessoa de Deus para termos mais convicção do Deus que nós cremos. Quem é o Deus que nós cremos? E assim confiarmos mais nele, esperarmos mais nele e acreditarmos mais nele a cada dia, confiando na sua graça e na sua misericórdia.
Olha o que diz o versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que é que nós estamos esperando nessa vida? Já parou para pensar? O que você espera dessa vida? O que é que você está esperando dessa vida? Estou esperando arrumar um emprego melhor, ganhar dinheiro e desfrutar do dinheiro aí e tal. É só isso que você espera dessa vida? Só isso? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a Bíblia diz o quê? Somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A Bíblia diz isso. Então nós não podemos dizer, eu creio em Cristo, mas toda a minha esperança, todo o meu foco de viver, todas as minhas forças eu estou concentrando nesse mundo, para que eu tenha uma vida tranquila, uma vida financeira boa, saúde, tudo para esse mundo, pensando só nas coisas desse mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Então não podemos limitar a nossa esperança em Cristo a esta vida. Aqui é passageiro, meus queridos. Passageiro. Passa rápido. É como uma neblina que se dissipa e logo passa. Temos que focar na eternidade, não pensando apenas nas coisas desse mundo. Irmão, então quer dizer que eu não preciso trabalhar, não preciso estudar, não preciso fazer plano para o futuro, né? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as coisas desse mundo não devem ser a prioridade da nossa vida. A prioridade é servir a Deus. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As nossas necessidades, meus queridos, Deus sabe, Deus conhece. Então não adianta a gente viver ansioso, o que é que vai acontecer comigo amanhã e agora, essa pandemia, não sei o que, e se eu contrair o coronavírus. Fica doido com isso não, relaxa. Vá buscar a Deus, certo? Vá buscar a Deus. Vai glorificar o nome do Senhor, vai estudar a Bíblia, vai ler as Escrituras, vai orar ao Senhor, vai evangelizar, aproveite as redes sociais para evangelizar as pessoas, compartilhar a palavra de Deus, esqueça esse negócio de picuinha, de estar com discussão com um, discussão com o outro, por causa disso, aquilo, outro. Nada disso. Procura viver em paz, certo? Procura viver em paz. Primeiro em paz com Deus, na oração, perseverantes, e depois em paz com as pessoas que estão ao seu redor, fazendo a vontade de Deus, viu? Presta atenção. Não é, eu vou viver em paz, então eu tenho que entrar na onda do mundo para viver em paz com o mundo. Cuidado com isso. Você tem que viver em paz com Deus, fazer a vontade de Deus. E aí, se você, ao fazer a vontade de Deus, e vive em paz com as pessoas, tudo bem. Se as pessoas não querem a sua amizade, vamos dizer assim, porque você está querendo fazer a vontade de Deus, aí é problema delas, né? Mas você deve pensar primordialmente, fazer a vontade de Deus, glorificar o nome do Senhor. Essa deve ser a prioridade em nossas vidas. Então temos que esperar com paciência, aguardar. Se esperamos o que não vemos, o que é que nós estamos esperando? Ou o que é que devemos esperar? É o nosso encontro com Cristo. Nosso encontro com Cristo. A salvação da nossa alma se concretizar. Porque no momento em que você crê em Jesus, você recebe a salvação. E a consumação, vamos dizer assim, da salvação é quando você se encontrar com Cristo na eternidade. Ou por meio da sua morte, ou por meio da vinda de Cristo no arrebatamento para vir te buscar. Então você creu em Cristo? Espera com paciência. Com paciência. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O versículo 26 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, nos dá assistência em nossa fraqueza. O Espírito aí está com um E maiúsculo. Quando tem um nome no meio da frase, né, ou da oração aí, com uma letra maiúscula, com a inicial maiúscula, é como se fosse um nome próprio, né? É um nome próprio. Uma referência ao Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, semelhantemente, nos assiste, ele nos dá assistência, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Explicativo, esse porquê junto se assenta é uma explicação, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, também é o Espírito de Deus, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo ele nos dá assistência, ele nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Tá prestando atenção? Olha, quem é que está falando isso? Quem está falando isso é Paulo. Paulo foi um homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento, no mínimo. No mínimo 13, né? Que Hebreus ainda tem uma dúvida. Foi Paulo, não foi Paulo, mas deixa para lá.
13, escreveu. Ele disse assim, ó, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Ele está se incluindo, certo? Ele está se incluindo aí, ó. Nos assiste. Ele está se incluindo, que também precisa da assistência do Espírito Santo, porque ele é fraco. Ó, por quê? Porque não sabemos, ó. Nós não sabemos. Nós quem? Paulo também está se incluindo. Ele e a igreja em Roma, certo? Tá entendendo? Paulo, um homem muito espiritual, ele reconhece a sua própria fraqueza. E diz que não sabe orar como convém. Ó. Paulo não sabe orar como convém. E nós? Aí nós às vezes nos achamos muito espirituais, né? Ah, não, eu oro a Deus porque não sei o quê. Meu irmão, cuidado com a soberba. Cuidado. Porque o próprio Paulo disse: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele está se incluindo, ó, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, muita atenção. O próprio apóstolo Paulo reconheceu que não sabia orar como convém. E ele precisava dessa assistência, dessa ajuda do Espírito Santo. E nós também precisamos, meus irmãos. Ah, irmão, mas eu não aguento, eu sou fraco. Graças a Deus que nós somos fracos. Lembra do que Paulo disse? Quando sou fraco, aí é que sou forte. Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza e na oração perseverantes buscar a força que vem de Deus. A fonte da verdadeira força. A verdadeira fonte de força. Ah, a força está no remédio, a força está na medicina. Deus tem usado também isso, né? Ele tem dado sabedoria aos homens para desenvolver medicamentos e outros tratamentos para ajudar em alguns problemas que temos. Certo? Não estou dizendo que despreza a medicina e tal. Não, foi Deus que deu também isso, dando sabedoria ao ser humano. Mas nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Não confiar nas coisas desse mundo. Ah, irmão, tu quer dizer que eu não posso tomar um remédio? Não, pode, mas confie em Deus que vai agir através do remédio para te dar a cura, né? Ou se ele quiser dar ou se não quiser dar, depende de cada caso. Temos que confiar sempre em Deus, irmãos. Olha, na oração perseverantes quer dizer isso. Seja perseverante na oração, busque a Deus a cada dia e se fortaleça no Senhor. Estimule a sua confiança em Deus, em confiar na providência dEle. Ore a Deus, converse com Deus. Senhor, me dá confiança, me dá força para esperar em Ti, me dá um coração quebrantado, né? E conformado à Tua vontade, conformado ao que o Senhor quer para a minha vida. Na oração, irmãos, devemos orar assim, clamando a Deus por socorro, para Ele nos assistir em nossa fraqueza, nos dar assistência, nos ajudar em nossa fraqueza. E assim podemos estar mais confiantes em Deus a cada dia, esperando nele, esperando na providência divina. Quando nós conseguirmos fortalecer isso, né? Firmar essa confiança no Senhor, firmar a nossa esperança em Cristo, nós vamos conseguir viver mais em paz, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às tribulações da vida. É pandemia, é não sei o que, é doença, é crise econômica, é crise política, é não sei o que, bababá. Seja o que vier, se você estiver confiante em Deus, alicerçado na vontade do Senhor, você vai ficar em paz. Por quê? Porque eu estou bem certo em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para salvar a nossa alma. E aí nós temos que focar na eternidade, na salvação. E não estar, e esse mundo, e agora, e amanhã, e não sei o que. Esquece. Busca a Deus. Se fortaleça no Senhor. Confie nele. Não se estribe nos seus próprios pensamentos, na sua própria sabedoria. Né? Não se estribar é se fincar, vamos dizer assim, se estabelecer, né? Se alicerçar no seu próprio conhecimento. Se estribe no Senhor. Confie no Senhor. Se alicerce no Senhor. Que é bem-aventurado o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Você será bem-aventurado, bem feliz quando você firmar a sua vida na rocha que é Jesus. Quando você estiver colocando todos os seus planos, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Aí você vai conseguir encontrar a paz e a felicidade que tanto você procura e eu procuro e nós procuramos.
Nós não procuramos viver em paz, felizes, né? Alegres, não é assim que nós procuramos? Todos nós procuramos isso. Só vamos encontrar em Cristo, porque Ele é a base, Ele é a rocha em que nós devemos nos firmar. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe a cada dia, nos dando sabedoria para perseverar na oração. Nós vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra em nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Pedimos cada dia, Pai, submissão à Tua vontade, para que possamos fazer o que Te agrada e assim glorificar o Teu santo nome, Te honrar, Te exaltar e encontrar alegria em Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti, a colocar diante do Senhor as nossas aflições, tribulações e angústias e com humildade, Senhor Deus, clamar a Ti por socorro, porque só o Senhor é quem pode nos assistir em nossas fraquezas. O Teu Santo Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém e precisamos de Ti a cada dia, cada instante de nossas vidas. Pedimos a ajuda do Senhor, ó Pai, para glorificarmos o Teu santo nome. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada um que ouviu essa mensagem da Tua palavra, que possa ser fortalecido no Senhor e na força do Seu poder, e assim tenham vidas transformadas para que o Teu nome seja exaltado na vida deles. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.